Você provavelmente já ouviu muitas vezes que a couve é um dos alimentos mais saudáveis que existem. Talvez você mesmo já tenha feito ou ainda faça aquele famoso suco verde de manhã, acreditando que está purificando o corpo e protegendo o fígado. A couve realmente tem fama de ser quase milagrosa. É rica em fibras, em antioxidantes, em vitamina C, vitamina K, cálcio, ferro e compostos chamados glucosinolatos, que ajudam o corpo a combater processos inflamatórios e até a prevenir alguns tipos de câncer. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Se consumida da forma errada, ou em excesso e sem cuidados, a couve pode se transformar em um verdadeiro inimigo do seu fígado. E eu não estou falando de algo raro ou improvável, mas de um erro muito comum que milhares de pessoas cometem todos os dias, sem nem imaginar o risco que estão correndo. Já nos primeiros segundos, quero que você entenda o seguinte: o fígado é o grande laboratório do corpo humano. Tudo o que você come, bebe ou ingere de alguma forma precisa passar por ele, que faz a triagem entre o que pode ser aproveitado e o que precisa ser neutralizado e eliminado. Se você sobrecarrega esse órgão, os danos podem ser silenciosos por muito tempo, até que se transformem em problemas graves como esteatose, inflamações hepáticas e até insuficiência hepática. E o curioso é que a couve, quando mal utilizada, pode justamente acelerar esse processo. Como isso acontece? É isso que eu vou te explicar agora. O erro número 1 é a contaminação. A couve está entre os vegetais mais pulverizados com agrotóxicos no Brasil. Isso significa que, quando você compra sem origem confiável e simplesmente dá uma passada rápida em água, boa parte desses resíduos vai direto para o seu prato, ou pior, para dentro do liquidificador no suco verde. O que muita gente esquece é que o fígado precisa metabolizar essas substâncias químicas e, por mais eficiente que ele seja, se o contato é diário e contínuo, a sobrecarga se acumula. Não se trata de um veneno imediato, mas de um processo lento de intoxicação crônica, que dá sinais somente depois de meses ou anos. O segundo erro é acreditar que, quanto mais couve, melhor. Pessoas que tomam suco verde em grandes quantidades todos os dias, às vezes meio litro ou até 1 litro inteiro, acabam expondo o organismo a uma carga enorme de nitratos, oxalatos e glucosinolatos. Em pequenas doses, esses compostos são benéficos, mas em excesso podem trazer efeitos contrários, dificultando a função da tireoide, aumentando o risco de cálculos renais e exigindo esforço redobrado do fígado para lidar com essa enxurrada de substâncias. Agora imagine juntar isso ao consumo de álcool nos fins de semana ou ao uso frequente de medicamentos como paracetamol, que já é conhecido por ser hepatotóxico em doses altas. Essa combinação se torna uma bomba relógio para o fígado. Um terceiro ponto é a falsa sensação de segurança. Muitas pessoas pensam: estou tomando suco verde, então posso relaxar em outras áreas da saúde. Só que a lógica é justamente o contrário. Não adianta abusar de ultraprocessados, álcool e remédios e tentar compensar com litros de suco de couve. O fígado não entende esse raciocínio. Ele só percebe o acúmulo de trabalho e começa a dar sinais sutis. Cansaço sem motivo aparente, náuseas leves, dor abdominal difusa, fezes mais claras ou urina mais escura. Muitas vezes, esses sinais são ignorados até que o quadro evolua para algo mais grave. Para você ter uma ideia, já existem relatos médicos de pacientes que desenvolveram alterações hepáticas justamente pelo consumo exagerado e contínuo de sucos verdes concentrados. Não é que a couve seja um veneno por si só. O problema está no uso indiscriminado, na falta de variação e no descuido com a forma de preparo. Esse é o ponto-chave que quase ninguém fala. A couve pode ser uma aliada fantástica quando usada com equilíbrio, mas vira inimiga quando usada sem critério. E é exatamente por isso que eu estou aqui. A partir de agora, quero que você encare a couve com o respeito que ela merece. Não é para ter medo dela, mas para entender que até o alimento mais saudável do mundo pode se tornar prejudicial se usado do jeito errado. Nos próximos blocos, vou te mostrar como escolher a couve certa, como higienizar corretamente, quais combinações evitar
e como preparar receitas que preservam os benefícios sem prejudicar o fígado. Então, se você quer proteger a sua saúde de verdade, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Assim você garante que não vai perder as próximas informações que podem literalmente salvar o seu fígado. Agora que você já entendeu como o consumo errado da couve pode prejudicar o fígado, é hora de aprender os cuidados que realmente fazem diferença. E o primeiro passo começa muito antes de colocar a folha no liquidificador ou na panela. Começa na hora da compra. Esse é o momento em que muita gente comete o erro número 1, que é pegar qualquer maço de couve sem se preocupar com a procedência. Parece um detalhe bobo, mas é justamente aí que você define se vai ingerir um alimento repleto de nutrientes ou um coquetel de agrotóxicos disfarçado de saúde. Sempre que possível, dê preferência a produtores de confiança, feiras de pequenos agricultores e, claro, opções orgânicas. Eu sei que o preço pode ser mais alto, mas pense no seguinte: é um investimento em prevenção. Pagar barato numa couve cheia de resíduos químicos pode sair muito mais caro lá na frente, quando você precisar de exames, consultas e tratamentos para problemas hepáticos ou renais. Ao escolher, observe as folhas. Elas devem estar firmes, com cor verde intensa e sem manchas amareladas ou pontos pretos, que indicam deterioração ou presença de fungos. Folhas murchas e talos moles também sinalizam má conservação e devem ser evitados. Depois da compra começa a etapa mais importante: a higienização. Muitas pessoas acreditam que passar a couve rapidamente em água corrente é suficiente, mas não é. O ideal é seguir um processo em etapas. Primeiro, retire as folhas externas mais danificadas e o talo mais grosso que costuma acumular resíduos. Em seguida, lave folha por folha em água corrente, esfregando levemente com as mãos para remover a sujeira visível. Só depois desse passo é que você deve fazer a imersão em solução de limpeza. O método mais acessível é usar bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa para cada litro de água, deixando as folhas de molho por 10 a 15 minutos. Esse processo ajuda a desprender partículas e reduzir significativamente a presença de pesticidas e micro-organismos. Depois, enxague novamente em água corrente para eliminar qualquer resíduo do bicarbonato. Outra alternativa, recomendada especialmente para quem consome couve crua com frequência, é o branqueamento rápido. Esse processo consiste em mergulhar a couve em água fervente por 30 segundos e, em seguida, transferir imediatamente para um recipiente com água gelada. O choque térmico mantém a cor vibrante e reduz micro-organismos, além de inativar enzimas que podem prejudicar a digestão e sobrecarregar o fígado quando acumuladas em excesso. Muita gente acha que esse processo retira os nutrientes, mas a verdade é que, quando feito de forma rápida, a perda é mínima e os benefícios em termos de segurança são muito maiores. E tem mais um detalhe: a forma como você armazena a couve também pode determinar se ela vai ser sua aliada ou sua inimiga. Guardar o maço inteiro sem proteção na geladeira é pedir para que micro-organismos se multipliquem e que a folha estrague mais rápido. O correto é secar bem as folhas após a lavagem, embrulhá-las em papel toalha e colocá-las dentro de um saco plástico ou pote fechado, deixando sempre na parte inferior da geladeira. Assim, a couve pode se manter fresca por até 3 ou 4 dias. Se você quiser prolongar ainda mais a durabilidade, pode congelar as folhas já branqueadas em porções pequenas, prontas para o uso em sucos ou refogados. Essa técnica conserva nutrientes e evita desperdício. Agora, quero chamar atenção para uma armadilha comum. Muita gente pensa que, ao transformar a couve em suco, está se protegendo porque bate a folha no liquidificador, acreditando que isso elimina impurezas. Isso é um mito. Se a couve não for bem higienizada antes, você só estará triturando e misturando agrotóxicos, parasitas e micro-organismos junto com o suco. E aí quem paga a conta é o seu fígado, que terá de trabalhar dobrado para neutralizar essas substâncias. E lembre-se, segurança alimentar não é frescura, é prevenção. O simples ato de lavar e preparar corretamente a couve pode reduzir em até 90% a carga de contaminantes que você consumiria.
Isso significa menos esforço para o fígado, menos risco de intoxicação e mais saúde a longo prazo. Então, se você tem o hábito de consumir couve regularmente, adote essa rotina de compra consciente, higienização cuidadosa e armazenamento correto. Pode parecer trabalhoso no início, mas logo se torna automático e faz toda a diferença. E já que você está comprometido com a sua saúde, aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Assim, você garante que vai receber os próximos conteúdos, onde eu vou revelar combinações perigosas da couve com outros hábitos que podem estar sabotando o seu fígado sem você perceber. Fica comigo, porque o próximo bloco é revelador. Você já sabe como escolher e higienizar a couve da forma certa, mas agora vem a parte que quase ninguém comenta: as combinações que podem transformar esse superalimento em um risco silencioso para o seu fígado. Não adianta nada comprar a melhor couve, lavar do jeito certo e ainda assim cair na armadilha de misturar com substâncias ou hábitos que aumentam a sobrecarga hepática. Esse é o ponto que faz toda a diferença, e é justamente aqui que muitos pecam sem ter consciência. O fígado é o órgão responsável por metabolizar praticamente tudo o que ingerimos, desde os nutrientes dos alimentos até os medicamentos mais comuns, passando por bebidas alcoólicas e até suplementos naturais. Agora imagine a seguinte cena. Você acorda, faz um suco de couve bem concentrado, depois almoça tomando um analgésico para dor de cabeça e no fim do dia, brinda com uma taça de vinho ou uma cerveja. Parece uma rotina inocente, certo? Mas para o seu fígado, isso é como uma maratona de tarefas. Ele precisa lidar ao mesmo tempo com as substâncias bioativas da couve, metabolizar o remédio e ainda processar o álcool. Esse esforço repetido, dia após dia, pode abrir caminho para inflamações silenciosas. Um exemplo clássico é a interação da couve com anticoagulantes. A couve é riquíssima em vitamina K, essencial para a coagulação do sangue. Pessoas que usam medicamentos como a varfarina precisam manter um nível estável dessa vitamina no organismo. Se aumentarem ou diminuírem de forma brusca o consumo de couve, podem desregular a ação do remédio, aumentando o risco de hemorragias ou tromboses. Mas não é só isso. Ainda que você não use anticoagulantes, a combinação de couve em excesso com outros fatores pode gerar problemas. Entre eles, a interação com o álcool é das mais perigosas. O álcool, por si só, já exige muito do fígado, que precisa transformá-lo em acetaldeído e depois em ácido acético, substâncias que sobrecarregam e podem causar inflamação. Quando você soma isso a uma carga diária de compostos bioativos da couve, o esforço se multiplica. Outro ponto crítico são os medicamentos hepatotóxicos. Analgésicos comuns, como o paracetamol, podem ser seguros em doses corretas, mas se associados a consumo exagerado de sucos concentrados de couve e, principalmente, ao álcool, se tornam uma bomba relógio. Há relatos de pessoas que desenvolveram hepatite medicamentosa por essa soma de fatores. E o detalhe mais cruel é que, no início, os sintomas são quase imperceptíveis. Uma fadiga leve, uma náusea que parece desimportante, uma alteração discreta nos exames de sangue. Só depois, quando o fígado já está comprometido, é que o problema se revela de verdade. E não podemos esquecer dos suplementos naturais. Muitos acreditam que, por serem naturais, são inofensivos, mas ervas como cava, chá verde em altas doses ou até suplementos de cúrcuma podem interagir com o metabolismo hepático. Quando associados a grandes quantidades de couve crua, a sobrecarga é ainda maior. O resultado pode ser desde um aumento das enzimas do fígado até quadros de hepatite induzida por produtos naturais. Então, qual é a saída? A palavra-chave é moderação. Não é preciso excluir a couve da sua vida, mas é fundamental variar a dieta. Em vez de tomar suco verde todos os dias, intercale com outras folhas, como rúcula, alface, agrião e espinafre. Não exagere na quantidade. 1 ou 2 folhas já são suficientes para obter os benefícios, sem sobrecarregar o organismo. Evite combinar o consumo concentrado de couve com álcool ou medicamentos hepatotóxicos no mesmo dia. E, se você usa anticoagulantes ou qualquer outro remédio contínuo, converse com seu médico ou nutricionista antes de mudar os hábitos alimentares.
O mais importante é compreender que até o alimento mais saudável pode se transformar em vilão quando colocado no contexto errado. O fígado não escolhe o que vai processar primeiro. Ele precisa lidar com tudo de uma vez, e isso é o que gera a sobrecarga. Portanto, tenha consciência e equilíbrio. E se você chegou até aqui e está aprendendo algo novo, já aproveita e se inscreve no canal, porque no próximo bloco vou te mostrar as formas mais seguras e deliciosas de preparar a couve, em receitas que preservam seus benefícios e ainda protegem o fígado. Não perde, porque é o passo prático que vai transformar teoria em hábito saudável. Agora chegou a parte prática, aquela que realmente vai mudar a sua rotina. Como preparar a couve de um jeito que preserve os benefícios e proteja o seu fígado. Até aqui eu te mostrei os riscos de consumir da forma errada, os cuidados na hora da compra e da higienização, além das combinações perigosas que podem sobrecarregar o fígado. Mas nada adianta se você não souber colocar isso em prática no dia a dia. Então, vamos transformar teoria em ação com formas simples, seguras e saborosas de usar a couve sem colocar sua saúde em risco. A primeira dica é variar os métodos de preparo. Muita gente acredita que a couve só funciona crua, no suco verde. Mas isso não é verdade. A couve também pode ser refogada, cozida rapidamente, usada em sopas ou até assada no forno em chips crocantes. Essa variação é fundamental, porque ajuda a reduzir o consumo exagerado de compostos que, em excesso, podem atrapalhar o fígado, como os nitratos e oxalatos. Quando você cozinha rapidamente a couve, parte dessas substâncias se dissolve na água ou é reduzida pelo calor, tornando o consumo mais equilibrado. Vamos começar com uma receita simples e muito prática: a couve refogada com alho e limão. O segredo está no tempo. Nada de cozinhar por muito tempo até que a folha perca a cor e os nutrientes. Aqueça um fio de azeite, adicione um alho picado, coloque a couve cortada bem fininha e mexa por apenas 30 segundos a 1 minuto. Ao final, esprema algumas gotas de limão. O resultado é um prato vibrante, cheio de sabor e que conserva a maior parte dos nutrientes. Essa técnica também reduz compostos que podem sobrecarregar o fígado quando consumidos em excesso, tornando a refeição segura e nutritiva. A segunda sugestão é uma sopa leve de legumes com couve. Aqui, a couve entra no final do preparo, pouco antes de desligar o fogo. Esse detalhe é importante porque o cozimento rápido evita perdas exageradas de vitaminas. Além disso, a couve somada a outros vegetais cria uma combinação que fornece fibras, minerais e antioxidantes em equilíbrio, sem sobrecarregar o organismo com uma única folha em excesso. Essa sopa pode ser consumida no jantar, trazendo saciedade sem pesar e ainda ajudando na digestão. Outra forma deliciosa é incluir a couve em smoothies equilibrados. Em vez de bater meio maço de couve com água, como muita gente faz, use apenas uma folha ou duas, branqueadas e congeladas, junto com frutas leves como maçã, banana ou abacaxi. A quantidade reduzida já oferece benefícios, mas sem exagero. Além disso, as frutas equilibram o sabor e a carga de nutrientes. O segredo é não ultrapassar 250 a 300 ml por porção. Assim, você aproveita o melhor da couve, sem exigir demais do fígado. Agora, se você gosta de praticidade, pode preparar chips de couve assados no forno. É muito simples. Lave e seque bem as folhas. Retire o talo central, pincele com um fio de azeite e leve ao forno por 10 a 15 minutos em temperatura média. O resultado é um petisco crocante, saudável e com muito menos risco de acúmulo de compostos prejudiciais, já que a porção costuma ser pequena. Além disso, é uma ótima forma de variar o consumo e evitar que a couve se torne monótona. Falando em praticidade, outra dica importante é o armazenamento correto. Se você consome couve com frequência, pode preparar pequenas porções branqueadas e congelar em saquinhos individuais. Isso facilita na hora de preparar um smoothie ou refogado rápido e ainda reduz o risco de consumir folhas já passadas, que podem conter micro-organismos prejudiciais. O processo de branqueamento, como já expliquei, mantém a cor, conserva nutrientes e aumenta a segurança.
Percebe como pequenas mudanças fazem diferença? A questão não é cortar a couve da sua vida, mas sim usá-la de forma inteligente. Cozinhar rápido, variar preparos, limitar porções e armazenar corretamente são estratégias simples que tornam esse alimento um aliado verdadeiro e não um inimigo oculto. Assim, você transforma a couve em um recurso poderoso de saúde sem colocar em risco o órgão que mais trabalha para manter o equilíbrio do corpo, o fígado. E antes que eu finalize esse bloco, quero reforçar um ponto. Cada vez que você escolhe variar e equilibrar o consumo, você está poupando o seu fígado de sobrecargas desnecessárias. Não existe detox milagroso. O verdadeiro detox acontece dentro de você, todos os dias, e depende de como você trata o seu corpo. Se essa mensagem fez sentido, aproveita para deixar o like e compartilhar esse vídeo. No próximo bloco, vou resumir tudo em passos simples e diretos, além de deixar um recado final que vai mudar a forma como você encara a couve daqui para frente. Chegamos ao último bloco, e agora é a hora de amarrar tudo o que você aprendeu sobre a couve e o cuidado com o fígado. Durante esse vídeo, eu te mostrei que a couve, apesar de ser considerada um superalimento, pode sim se transformar em um problema quando usada da forma errada. No começo vimos como ela é riquíssima em fibras, vitaminas e minerais, mas também como pode carregar agrotóxicos e substâncias que, em excesso, sobrecarregam o fígado. Depois, falamos sobre a importância de escolher bem na hora da compra, higienizar corretamente e até usar técnicas como o branqueamento para reduzir riscos. Em seguida, exploramos as combinações perigosas, com álcool, medicamentos hepatotóxicos e até suplementos naturais, que potencializam a sobrecarga no fígado. E por fim, vimos receitas e formas seguras de preparo que mantêm os benefícios sem colocar sua saúde em perigo. Agora é hora de resumir tudo em passos práticos e deixar um recado que pode mudar a sua relação com a couve para sempre. Primeiro, nunca compre couve sem se preocupar com a procedência. Sempre que possível, escolha folhas orgânicas ou de produtores confiáveis. Isso reduz de forma significativa a chance de estar ingerindo resíduos químicos. Folhas frescas, firmes e de cor intensa são sempre o melhor sinal. Segundo, nunca pule a etapa de higienização. Passar as folhas apenas em água corrente não basta. É preciso imersão em solução de bicarbonato ou hipoclorito próprio para alimentos, seguida de enxágue. Esse hábito simples reduz em até 90% os riscos de contaminação por pesticidas e micro-organismos. Terceiro, evite a armadilha do excesso. A couve é saudável em doses moderadas, mas litros diários de suco verde não significam mais saúde. Pelo contrário, aumentam a chance de sobrecarga hepática, de cálculos renais e até de disfunções na tireoide. 2 ou 3 folhas por dia, intercaladas com outras verduras, já são suficientes para colher os benefícios. Lembre-se, variedade é a chave da boa nutrição. Quarto, tenha atenção às combinações. Se você usa medicamentos, especialmente anticoagulantes, ou se consome álcool com frequência, não abuse da couve crua em excesso. O fígado já está ocupado processando essas substâncias e adicionar mais uma carga pode ser o gatilho para problemas silenciosos. Equilíbrio e consciência são sempre melhores que exagero. Quinto, varie as formas de preparo. Não limite a couve apenas ao suco verde. Refogada, em sopas, em smoothies equilibrados ou até em chips assados, ela oferece sabor, nutrientes e benefícios sem sobrecarregar o organismo. O truque está no tempo de cozimento, rápido, para preservar nutrientes e em porções controladas. Sexto, cuide do armazenamento. Folhas limpas e bem secas, guardadas com papel toalha em pote fechado na geladeira, duram mais e mantêm qualidade. Porções branqueadas e congeladas são práticas e seguras para uso rápido, evitando desperdício e reduzindo riscos de contaminação. Agora, respira fundo e pensa comigo. O problema não é a couve, mas sim o contexto. Nenhum alimento isolado é capaz de salvar ou destruir sua saúde sozinho. O que realmente importa é o conjunto dos hábitos. A couve pode ser uma grande aliada, desde que usada com equilíbrio, consciência e cuidado. Mas,
se consumida sem critério, pode sim se tornar mais um fardo para o fígado. E é isso que quase ninguém fala, porque é mais fácil vender a ideia de superalimento milagroso do que explicar os detalhes que fazem diferença de verdade. O recado final é simples: respeite o seu fígado. Ele é silencioso, trabalha todos os dias sem reclamar, mas quando começa a dar sinais, geralmente já está sobrecarregado. Não espere chegar nesse ponto. Pequenas escolhas diárias, como lavar bem uma folha de couve ou moderar no suco verde, têm impacto enorme a longo prazo. É isso que separa quem envelhece com saúde de quem precisa lidar com doenças evitáveis. E agora eu quero falar diretamente com você que acompanhou esse vídeo até aqui. Se essa mensagem fez sentido, se abriu os seus olhos para algo que você nunca tinha parado para pensar, aproveita e deixa o seu like agora. Isso mostra para mim que esse tipo de conteúdo vale a pena e me incentiva a trazer ainda mais informações úteis para proteger a sua saúde. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou expor outros alimentos que parecem inofensivos, mas escondem armadilhas perigosas. E compartilhe esse vídeo com alguém que toma suco verde todos os dias, sem saber desses detalhes. Essa informação pode fazer uma enorme diferença na vida dessa pessoa. Para encerrar, guarde essa frase: a couve não é veneno, mas o erro é acreditar que tudo que é natural pode ser consumido sem limite. A verdadeira sabedoria está no equilíbrio. Cuide do seu corpo, proteja o seu fígado, e você vai perceber que até as coisas mais simples, como uma folha verde, podem ser poderosas ferramentas de saúde quando usadas do jeito certo.